A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Podem abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 41 e versículo 10. Isaías 41 e versículo 10. Amém? A Bíblia diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sentimos medo em algum momento da vida. Nós temos medo do futuro, medo de perder alguém, medo de fracassar, medo de não conseguir fazer, executar algum projeto, medo das circunstâncias, medo de uma enfermidade, medo de uma crise, medo de uma porta que se fechou. E talvez hoje você se encontre nessa condição, com medo, com receio, sem saber o que esperar, não sabe o que vai vir, e você fica preocupado e você se questiona. Só que o medo, o problema do medo, não é o fato de você sentir medo, porque Deus nos fez com este sentimento. Esse sentimento é nato nosso, não é algo que nós controlamos, é algo que simplesmente nós sentimos em determinados momentos da vida. Porém, o problema de sentir medo é você permitir que o medo domine as suas emoções, domine as suas atitudes, domine a sua vida. Esse é o problema do medo. Deixar que o medo, você permitir que o medo domine as suas decisões. E aí, a Bíblia, ela é perfeita e ela nunca escondeu de nenhum de nós que homens e mulheres de Deus sentiram e enfrentaram momentos de medo, momentos de angústia, momentos de aflições, momentos em que eles olharam para as lutas e disseram: já era, não vai ter como é que nós vamos fazer, como se dará, como é que eu vou prosseguir? E isso nunca foi escondido da parte do nosso Deus para conosco. Isso sempre foi muito explícito, muito bem determinado, muito bem explicado e explanado durante toda a Bíblia. A Bíblia não esconde nada de nós. Quando Davi teve seus filhos e uma de suas filhas foram infelizmente abusadas sexualmente por um dos seus próprios irmãos, a Bíblia não escondeu para apontar para nós que a família de Davi era perfeita. A Bíblia não escondeu que Absalão, filho de Davi, queria tomar o trono do pai ao ponto de persegui-lo para matá-lo. A Bíblia não escondeu para nos mostrar que a família de Davi era perfeita. Em nenhum momento da Bíblia nós vamos ver Deus escondendo fracassos de homens, Deus mentindo sobre a real história, para nos fazer crer numa vida que não existe. Uma vida que não tem luta, uma vida que não tem situações problemáticas, uma vida que não temos em nenhum momento perseguições, uma vida perfeita. Não existe. Essa vida é uma ilusão. Se você caminha hoje no seu dia a dia na expectativa de que tudo sempre vai bem, de que tudo vai soar perfeitamente, de que você não terá nenhum problema, de que nada irá acontecer com você, que está tudo perfeito, de que amanhã será um dia perfeitamente perfeito, você vai se frustrar. Você corre um grande risco de se decepcionar e levar um tombo que você mesmo proporcionou a si próprio. Porque a vida não é perfeita. Por mais que você ande da maneira como deve ser, por mais que você execute tudo como deve ser executado, Davi fez isso por várias vezes, mas ele não tinha domínio sobre a atitude dos filhos. Ele não tinha domínio sobre a atitude de ninguém. Nós não temos domínio sobre a atitude de ninguém. Eu não tenho domínio sobre a atitude do meu marido. Eu não tenho domínio sobre a atitude dos meus filhos. Eu posso orientá-los, eu posso ensinar os meus filhos como deve ser feito, mas quando chega na escola, é eles e a professora, não sou eu. Então eu não tenho domínio de nada. E muito inocente quem pensa que tem um controle, porque não tem. Então em nenhum momento você, ou eu, ou nós, fomos
iludidos pelo nosso Senhor. Em todo momento ele deixou muito claro: vocês terão aflições, vocês terão problemas. E aqui em Isaías 41, 10, ele deixa muito bem claro isso. Vocês podem até passar por momentos de aflições, por momentos de medo. Vocês podem até ficarem apavorados, mas não se apavorem, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes ajudo, eu lhe capacito, eu estou contigo. Então ele deixa isso muito bem claro. A nossa segurança não está na ausência de batalhas, de problemas, de circunstâncias contrárias àquilo que a gente tinha planejado, projetado. Mas a nossa segurança tem que estar dentro da palavra de Deus. A nossa segurança tem que estar firmada no Senhor Jesus. A nossa segurança tem que estar firmada no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Se você abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo 14, 10, Êxodo 14, versículo 10 ao 14, eu não irei abrir aqui, mas eu irei explanar para os irmãos o que diz lá. O medo pode nos paralisar. Quando Israel saiu do Egito, chegou diante do Mar Vermelho, à frente estava o mar e atrás vinha o exército de Faraó. O povo ficou com medo, porque não se encontra saída. Imagine você numa situação como essa. De frente, um mar, atrás, um exército poderosíssimo, o qual você outrora era escravo. Então, aquele povo tinha domínio sobre você. Eles tinham posse sobre a tua vida. Mas agora que você saiu, depois de muita luta, você saiu, então aquele povo está indo atrás de você ainda na intenção de te escravizar. Mas de frente está o mar, atrás está o exército. Aqueles que te escravizaram, aqueles que te chicoteavam, aqueles que te colocavam debaixo de rédea, como muitas das vezes nós vemos cavalos presos, com uma força extraordinária, mas são presos por homens, por cordas, uma cena absurda. E isso é uma das coisas que o medo faz. E você precisa de tomar muito cuidado, porque o medo vai te paralisar. O medo, não sei se você já esteve, eu já estive, talvez os irmãos até achem engraçado, mas eu tenho muito medo e nojo, é uma coisa muito forte, de lesma. E eu me lembro de uma vez que eu tinha meus 13, 14 anos mais ou menos, não me lembro ao certo a minha idade, que eu abri o portão da casa dos meus pais. Quando eu abri o portão da casa, tinha época de chuva, então às vezes aparecem esses animais. E aí uma lesma, eu não sei o que aquela lesma arrumou. Eu só sei que aquela lesma saiu do portão e grudou na minha panturrilha. Quando eu abri o portão, acho que ela veio e grudou. Eu fiquei paralisada. Eu não conseguia falar. Eu fiquei parada assim, diante de Deus, com a perna assim, assim. Fiquei paralisada. Até que a minha mãe viu de lá de dentro e falou, Franciele, entra. E eu não entrava, e eu não conseguia nem responder ela. Tamanho medo e aflição que eu fiquei da lesma. Um animal inofensivo, um animal que não faz nada. Mas é algo da minha cabeça. Era um medo e um nojo tão absurdo que aquilo me paralisou. E eu fiquei paralisada. Agora calculem comigo se aquela lesma tivesse pulado em mim, não sei, caído em mim e eu estivesse atravessando uma rua. Espere, imagine só se eu estivesse atravessando uma rua e a lesma tivesse caído sobre mim naquele momento. Fosse uma rua movimentada, eu teria paralisado no meio da rua. E eu com certeza seria atropelada. Então, isso é uma das coisas que o medo faz. Pode sentar, irmã, em nome de Jesus. Isso é uma das coisas que o medo provoca. O medo, ele vai querer te paralisar. E ele tem poder para isso. O medo, ele é um sentimento tão forte, tão extraordinariamente poderoso na nossa mente, que ele traz a paralisação. E eu fiquei paralisada naquela hora.
E como eu disse, estava na calçada de casa, abrindo o portão, não tinha risco nenhum de vida. Mas se eu estivesse naquele momento atravessando uma via, eu tinha morrido atropelada. Porque alguém ia imaginar que aquela menina está paralisada de medo? Não, nem iriam dar tempo de me ver, iriam me atropelar. O medo pode fazer uma pessoa desejar voltar. Prestem bem atenção nisso daqui. O medo pode fazer uma pessoa desejar voltar para aquilo de onde Deus já a tirou. Tome muito cuidado. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem planos novos para você. Deus tem novos projetos. Deus tem coisas novas para a sua vida. Mas o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber administrar? O medo de algo que você ainda não está em posse, pode fazer você dizer, sabe o quê? Deixa quieto, eu não vou não. E isso me faz me lembrar um outro momento da minha vida. Eu tinha acabado de terminar alguns cursos, adolescente, e fui fazer o estágio. E eu lembro do dia da entrevista. E eu estava toda animada, um dia antes. No dia da entrevista, eu parei na frente da empresa a qual eu ia fazer a entrevista, e eu olhei para o meu pai olhou para mim, meu pai falou, filha, pode descer. Eu falei, pai, eu não vou não. Deixa quieto isso daí, pai, deixa quieto, eu não vou não, eu quero ir embora. Meu pai falou, não menina, para com isso, para de ser boba, desce, vai logo, vai dar tudo certo. Mas pai, eu estava com medo do novo. Não era algo ruim, era algo que eu estudei para fazer. Mas eu estava com medo. E por um milésimo de segundo, se eu estivesse sozinha naquele momento, na época não tinha Uber, mas se tivesse, e eu estivesse ido de Uber, eu teria falado, moço, pode voltar embora. E era um crescimento na minha vida. Era uma vaga de emprego nova. Era um crescimento. Era algo bom. Eu iria ter o meu primeiro salário. Mas o medo iria me fazer voltar para dentro da casa dos meus pais sem o meu dinheirinho todo mês. E o medo vai querer, muitas das vezes, te paralisar e também te levar para o lugar de onde Deus já te tirou. Tome muito cuidado. Quando estamos com medo, podemos começar a tomar decisões baseadas no desespero e não na fé. E o desespero é terrível. O desespero é terrível. Porque você já viu alguém com medo, tamanho medo, ao ponto de ficar em desespero? Ele perde totalmente o equilíbrio. Quando uma pessoa está em desespero, não há nada mais dentro dela que está em equilíbrio. Está tudo em desordem. É o desespero. Ela não está mais bem psicologicamente para tomar atitudes, ela não está bem emocionalmente para tomar nenhuma decisão, ela não está com a sua cabeça em dia para falar nada. E se você pegar uma pessoa em pleno desespero e der um microfone para ela falar com o público, em qualquer situação, ela vai falar coisa com coisa e ela só vai falar do quê? Do medo, da agonia, da aflição, do desespero dela. O desespero, ele vai fazer com que você tenha total desequilíbrio de todo o seu corpo. Eu posso dizer que o momento da lesma, que eu citei aqui para os irmãos, que a lesma caiu na minha perna e eu fiquei paralisada de medo, foi um certo desespero. Foi um desespero tão grande. Dentro de mim, eu estava gritando, mas eu não conseguia nem soltar a voz, de tanto medo e nojo que eu tenho daquele animal. Olha que coisa, chega a ser ridículo, mas é real. É verdadeiro, é absurdo, mas acontece. Porque o medo, ele vai dizer para você, desista, você não vai conseguir, vai dar errado. Mas eu estudei, mas você não estudou o suficiente, a prova é muito mais difícil. Poxa, mas eu me preparei para essa entrevista, mas você não está preparado não, você está enganado. Você está muito autoconfiante. Calma, baixa, porque você não está tudo isso aí que você está pensando não. O medo vai fazer você tremer na base, como diz o ditado. O medo vai fazer você olhar e dizer, meu Deus, eu não vou conseguir. O medo, ele é aquele que vai apontar para você tudo aquilo que você tem de fraco.
Ele vai dizer, olha, você vai subir escada, você tem medo de altura. É o medo. Olha, você falou que você vai pintar essa parede aí. Menina, você não vai conseguir não, vai sujar toda a sua unha. Moço, homem, você vai fazer entrevista nessa empresa, e se a outra empresa descobrir, vai te mandar embora. E aí, como é que vai ficar a sua casa? Isso é a voz do medo. O medo, ele quer te dominar. O medo, ele quer ter domínio sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, ao ponto de dominar 100% a tua vida. Quantas pessoas nós temos visto nos últimos tempos com crise de pânico? Sabe o que é crise de pânico? Medo descontrolado. Uma pessoa em desespero, ela já é, infelizmente, uma pessoa em total desequilíbrio. Agora, imaginem uma pessoa com medo descontrolado. É pior do que o desesperado. Porque o medo é assim, eu quero fazer, mas eu não vou. Eu preciso de pular esse muro porque um cachorro está aqui atrás de mim para me pegar, mas eu tenho medo de altura. E o cachorro? Eu também tenho medo do cachorro. É um medo descontrolado. O medo, ele vai te paralisar. O medo diz, acabou, não tem mais jeito, esquece, não tem mais solução, é o fim. Mas Deus está dizendo o quê? A fé diz o quê? Deus ainda está trabalhando. O medo, ele fala claramente todos os dias nos nossos ouvidos, na nossa cabeça, na nossa mente. Tentando te fazer parar, tentando te fazer desanimar, tentando fazer você ficar como eu fiquei naquela ocasião, paralisada. Todo mundo estava caminhando, todo mundo estava fazendo, todo mundo estava produzindo. Minha mãe estava lá na cozinha cozinhando e eu estava paralisada no portão. Isso é o que o medo provoca. O medo quer que todo mundo ande, menos você. O medo faz com que todos conquistem, menos você. O medo faz com que todo mundo vence, todo mundo rompe, todo mundo consegue, todo mundo conquista. A pessoa participa de um campeonato de luta, enfim, tantas coisas de esporte, mas você com medo, não, eu não vou conseguir, você nem tenta, você nem preenche a ficha. E se preencheu, chega no dia, não vai. Quando a gente é mãe, a gente vê isso muito claramente nas crianças. A criança, ela vai lá e coloca o nome dela lá para apresentar um teatro, lá na escola. Chega 2 dias antes, a criança fica ansiosa, né? Ali esperançosa. Só que chega um dia antes, ela fala, mãe, não vou não. É o medo. O medo não pode impedir você de elevar os seus conhecimentos. Quantas pessoas já falaram assim, nossa, eu nem vou entrar numa faculdade, porque eu não vou terminar, é muito tempo. 4 anos, 5 anos, 3 anos. Medicina, 8 anos. E se, olha o que o medo faz. A pessoa tem um sonho em ser advogado. Ele vai lá e fala assim, eu queria tanto ser advogado, para ser advogado tem que ser formado em direito. Aí o medo começa a trabalhar na cabeça dele. Mas viu, e se, olhem isso, e se você se formar e ser mais um em meio à multidão desempregado? Você vai ter gasto 5 anos de universidade, 5 anos de lanche, 5 anos de van, de carro, de Uber, do que você for, 5 anos de busão. E no final das contas, imagina, você se forma, olha como o medo faz. Você se forma em direito, você se torna advogado, advogada, mas aí você não consegue montar o teu escritório. Irmãos, se a pessoa conseguiu estudar 5 anos, e não é fácil, quem fez faculdade sabe do que eu estou falando, é guerra, é prova, é tribulação. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É maçante, é cansativo. Se a pessoa consegue estudar 5 anos, o que é montar um escritório? Pelo amor de Deus. Se a moça consegue estudar 8 anos em medicina, o que é ela montar um laboratório? Um consultório?
Isso não é nada. Olha tudo que ela já passou. Mas o medo faz ela pensar o quê? Olha, nem entre. Porque se você entrar, você não vai terminar. E se tu terminar, como você vai montar? Olha o absurdo que o medo fala na minha cabeça. O medo olha para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do problema. Mas a fé olha para o tamanho do Deus que está conosco. Moisés declarou, lá em Êxodo 14:13, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor e saber que eu sou Deus. Enquanto você fica calculando as possibilidades de erro, Deus está dizendo, shh, fica quieto, eu sou Deus. Enquanto você fica fazendo os cálculos humanos do medo, não vai dar certo, vai dar errado, vai dar problema, vai quebrar, vai falir, não vou conseguir fazer o meu escritório, não vou conseguir montar meu laboratório, não vou conseguir montar minha loja. E agora, como é que eu vou fazer? E agora, como é que se dará? Mas e se? Como é que... Enquanto você fica naquela turbulência do medo, a fé, Deus, o Espírito Santo está falando, shh, aquieta. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Em algum momento, Deus falou para você, olha, você vai curar o paralítico. Não. Deus não falou isso para nós. E aí você pensa assim, não, pastor, ele falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Sim, ele diz. Mas ele não falou que o milagre vai sair de você. Ele disse apenas para você fazer o quê? Fazer a obra dele. E o que é fazer a obra dele? Você ir lá e orar. Agora, quem é que vai fazer o milagre? Jesus, o Espírito Santo, o Deus poderoso. Não é você quem vai executar. Muitas pessoas encontram dificuldades na vida e no ministério porque pensam que vai sair delas o milagre. Não, não vai. O que cabe a nós é manter uma vida de santidade. E santidade e fidelidade andam juntos. Uma vida de santidade e fidelidade e cumprir o ID do Senhor. O resto é com Ele. Deus não falou que você vai lá e vai pôr a mão e você vai curar as feridas. Não. Deus não falou que você vai colocar a mão no ventre da mulher estéril e porque de você vai sair poder e vai curar. Não. Deus falou assim, só vai lá e põe. Sou eu que vou fazer. Só vai lá e determina, sou eu quem vou fazer. Profetiza sobre a tua casa, empenha a palavra, solte a palavra, porque a palavra tem poder e eu vou fazer acontecer diante da palavra que você determinou. Ligue na terra e eu ligo no céu. Ele está dizendo o quê? Só faça e deixa que eu vou fazer acontecer. Só profetize, só ore, determine, coloque a mão, creia, tenha fé. Quem vai executar sou eu. A consequência do medo. Quando permitimos que o medo domine, podemos perder oportunidades, abandonar projetos, desistir daquilo que Deus colocou em nosso coração, tomar decisões precipitadas, voltar para situações que Deus nos mandou deixar de viver aquilo que Deus preparou. O medo quer nos fazer parar antes mesmo de vermos o milagre. É exatamente isso. O medo, aliado à sua inteligência humana, o que eu falo isso? Quando você é racional. O que é racional? É raciocinar. Tem aqui um precipício, digamos que aqui seja um precipício, eu estou aqui na parte de cima. O meu medo, que é natural em mim, que Deus me permitiu ter, a todos nós, me impede de pular daqui, para que eu não venha morrer. Esse medo é saudável, porque ele é um medo aliado ao quê? Ligado ao quê? À inteligência humana. É um medo que raciocina. Opa, isso aqui me oferece perigo. Andar em alta velocidade. É algo que você não tem, deveria ter. Medo. Porque se bater, já era.
o risco de você morrer e levar quem está contigo dentro do carro também à morte é muito grande. Isso você deveria ter medo. Isso é um medo racional, um medo inteligente. É um medo que te protege, mas não um medo que te paralisa. Não um medo que te faz perder oportunidades de crescimento. Não medo que te faz deixar de cumprir a promessa de Deus, porque você tem medo. Como se dará? Você já pensou se Maria, mãe de Jesus, a que gerou Jesus, quando o anjo Gabriel veio até ela e disse, você vai ser mãe? E ela disse o quê? Seja feita a tua vontade? Sim, Senhor, eu aceito. Já pensou se ela tivesse naquele momento permitido que o medo a paralisasse? Ela não iria gerar o nosso Salvador. E aí? Aí ele encontraria outra. Tudo bem, ele poderia encontrar outra moça, outra jovem, é verdade. Mas olha a oportunidade que ela ia perder na vida dela, de gerar o nosso Salvador. E hoje eu estar falando sobre ela. Maria foi extremamente agraciada por Deus. Dentre tantas moças, Deus olhou para ela e falou, eu vou mandar meu filho no ventre dela. Olha que extraordinário isso. Mas imagine se ela tivesse ficado com medo de apanhar do pai e falado, não, eu não quero, porque meu pai vai me bater. Ela teria perdido essa oportunidade. Mas isso quer dizer que Maria não enfrentou dificuldades? Não, claro que ela enfrentou. Mas ela disse o quê? Eu sei quem se apresentou a mim aquele dia. Eu sei que o filho que está no meu ventre não é fruto do meu pecado. Eu sei, porque eu vi aquele anjo que se apresentou. Então, o mesmo anjo que se apresentou para me fazer gerar Jesus, é o mesmo que vai me dar o livramento. É o mesmo que vai proteger a minha vida. É o mesmo que vai proteger a minha casa. É assim que você tem que olhar. É assim que você tem que crer. Você tem que crer desta forma, sabendo que você tem um Deus extraordinariamente gigante, muito maior do que qualquer coisa que você possa estar enfrentando hoje, no dia de hoje, agora. O medo pode distorcer a nossa visão. Em Números 13, capítulo 13, e versículo 30 ao 33, Deus havia prometido uma terra a Israel. 12 espias foram enviados para observar aquela terra. Eles voltaram dizendo que a terra era boa, mas 10 deles começaram a falar sobre os gigantes. Caleb disse, subamos animosamente, quer dizer o quê? Animados, vamos animados, e vamos possuir essa terra em herança, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Na sua vida, você vai encontrar, quando você abrir um projeto do teu coração, do teu intelecto para alguém, para parentes, para marido, para esposa, para filhos, para mãe, para pai, você vai ali expor um projeto teu. Saiba que terão pessoas que irão dizer para você, uau, que projeto extraordinário, vamos embora, nós vamos vencer. Não, o que tem que dar o primeiro passo para começar? Olha, tem que abrir aqui o CNPJ. Não, amanhã nós já vamos lá ver isso aí, como é que funciona, o que tem que ser feito. Você vai encontrar pessoas assim. Mas você também tem que entender que você vai encontrar esse tipo de pessoa aqui. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, na sua vida, você terá acesso a 2 tipos de pessoas. Quando você apresentar um projeto, vou fazer faculdade, vou me casar, vou engravidar, casamos, agora vamos ter um filho, vamos formar uma família.
Qualquer projeto, vou montar a minha empresa, vou montar a minha loja, vou montar meu restaurante. Você vai encontrar dois tipos de pessoas. Pessoas que vão dizer para você, como Caleb, vamos embora, vamos arrebentar, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Qual é o primeiro passo? Olha, tem que abrir a documentação. Não, amanhã eu vou contigo lá no cartório, vou lá na Receita Federal, vamos embora, vai dar tudo certo. Mas você também tem que entender que você também vai encontrar pessoas que vão olhar para você e vai dizer assim, olha, esse ramo aí tá tudo fechando. Olha, você tem certeza que nos dias de hoje você quer ter filhos? Olha, você preste muita atenção, porque fazer faculdade são 5 anos. Não é 5 dias, 5 meses. Você vai começar e depois você vai querer parar e vai perder o dinheiro que você já investiu. Vai ter pessoas assim. Nós teremos um Caleb, eu profetizo sobre a tua vida, que você terá um Caleb que vai dizer, vamos animados, vamos herdar essa terra nosso Senhor já nos deu por herança. Mas você também tem que estar preparado para encontrar pessoas que vão dizer, não vamos não, porque lá tem inimigos. Lá eles são mais fortes do que nós. Se prepare para esses 2 momentos. Quando você apresentar um projeto seu, esteja ciente disso. Pessoas irão te ajudar, porém terá sempre aquele grupo que irá tentar te desanimar, te colocar para baixo, dizer para você, fique com medo, você está muito animado, coloca medo aí. Existem pessoas que são assim. E normalmente, não 100%, mas 99,9% dessas pessoas, quando você olha, elas não têm nada. Elas não conquistam nada. Ou são fracassadas. Outro dia, eu vi uma certa pessoa da rede social, que eu não vou falar quem é, não é da igreja, é do mundo, então eu não poderia esperar nada diferente disso, falando acerca do casamento. Cada um fale o que bem entender sobre o casamento, sobre casamentos no geral. Só que para falar usando versículo bíblico, você tem que ter, no mínimo, temor a Deus. Porque a Bíblia não é um livro como você pega qualquer outro de direito, de medicina, estuda e sai falando. A Bíblia você tem que entender que isso aqui é um livro de fé. É um livro de fé. É para quem crê. Quem não crê, não pega a Bíblia. Vai perder tempo. E essa senhora, que é frustrada no casamento, porque ela teve vários divórcios que já vieram à tona na internet, por causa dela, porque ela faz várias coisas erradas lá, enfim. E ela estava falando que o casamento é uma escravidão para as mulheres. Que o casamento, porque a Bíblia diz que o casamento, mas é uma mentira. Eu falei, ai, onde essa doida está se enfiando? Ela pode falar mal do casamento à vontade. Falei até com o pastor. Fique à vontade. Ela é livre para expressar a sua opinião, mas não toca em algo santo. Não toque em algo santo, não use versículos bíblicos para profanar a sua vida que você escolheu e está colhendo aquilo que você plantou. A Bíblia não tem nada a ver com isso e garanto que se ela obedecesse a Bíblia, ela estaria bem. E aí ela começou a profanar e dizer, não, porque o versículo tal, engraçado, estudou a Bíblia para falar mal. Como que alguém consegue, né? O versículo tal, no livro tal, diz que a mulher é submissa. O mundo tem um ódio desse versículo que eu acho assim algo... E se eles nem seguem, porque eles estão preocupados, né? Se somos nós mulheres da igreja que seguimos, por que elas se preocupam tanto, né? Devem nos amar muito, né? E aí ela dizendo, não, porque olha, isso é submissão e a mulher não pode, não sei o quê, não sei o que tem lá mais. Aí eu olhei e falei assim, quem é ela para falar? Quem é ela para dizer? Primeiro, que ela não tem autoridade nenhuma para falar sobre a Bíblia. Segundo, que ela não tem exemplo de vida nenhum. Faça meu favor. Sempre vai existir pessoas. Aí uma jovem, inocente,
que é manipulada por esses influencers, ouve uma coisa dessa, fala, é verdade, não vou casar não. Vai ser infeliz. Vai ser infeliz. A terra era a mesma. A terra prometida por Deus era a mesma, mas Caleb viu vitória, porque ele se firmava nele? Não. Ele se firmou em quem? Na promessa, na palavra de Deus. Mas os outros homens viram o quê? A derrota. A terra era a mesma, o gigante era o mesmo, a dificuldade era a mesma, mas a promessa era a mesma, a fé não era igual, por isso houve uma grande diferença. O medo fez aqueles homens enxergarem um gigante maior do que Deus. E olha que Deus já tinha aberto o mar. Deus já tinha feito o povo de Faraó ser afogado no Mar Vermelho. Olha tudo que Deus já tinha feito, coluna de fogo, maná, a roupa não envelheceu, a roupa não se rasgou, a sandália não se rompeu. Mesmo assim, lá está cheio de gigantes. É isso que o medo faz. Ele aumenta o problema e diminui a nossa percepção da presença de Deus. Quando o medo domina, um problema pequeno parece enorme. Quantas pessoas, muitas das vezes, tomadas pelo medo e lá fora não encontram homens para dizer, vamos embora, vai vencer, mas encontram pessoas para dizer o quê? Olha, você tem que ter medo porque isso vai falir, isso vai dar errado. Encontram pessoas que o diminuem. Chegam aqui amedrontados e vêm conversar comigo e com o pastor e pedir aconselhamento acerca de qualquer coisa. E aí quando nos apresenta a causa, é bênção, é sucesso, é certo, tá de Deus, é extraordinária a ideia. Mas aquele problema que talvez nem era um problema, era só uma novidade, algo desconhecido ainda, se tornou gigantesco. Por quê? Porque pessoas vieram e envenenaram. Era um projeto puro aqui dentro. Abriu a boca, pessoas ouviram e envenenaram. Uma dificuldade parece impossível, uma porta fechada parece que é o fim. Uma luta parece durar para sempre, mas precisamos lembrar, o tamanho do gigante não determina o resultado da batalha. Quem se lembra da história de Davi e Golias? Olha o tamanho do Golias, olha o tamanho de Davi ainda era um jovem, um adolescente. Olha o exército que Israel tinha, um exército já ali sempre vitorioso, porque Deus garantia a vitória. Mas aquele povo ficou o quê? Com medo. Até que do nada surge Davi. 1 Samuel 17, 45 a 47. Diante de Golias, o exército de Israel estava com medo. Durante dias, o gigante desafiava o povo. Mas daí apareceu quem? Davi. Ele simplesmente sabia que Deus era maior. E Davi fez uma declaração extraordinária. E eu profetizo que você, essa semana, vai declarar o mesmo que Davi declarou, que nós vamos ler aqui agora. Vai declarar o mesmo sobre a sua vida. Quando você enfrentar um problema, quando você enfrentar uma dificuldade, uma perseguição, uma calúnia, uma fofoca, um medo que pode te paralisar, algo que você tem medo, como eu tive naquela ocasião, que fiquei paralisada com a lesma. Talvez o seu problema não vai ser a lesma, vai ser algo maior, mas independente da causa, quando você se deparar com esse problema essa semana, você vai dizer assim: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Quer dizer, ele estava preparado. Golias não era só gigante. Ele ainda tinha escudo, ele ainda tinha espada, ele ainda estava como? Preparado. E lança. Porém, eu, Franciele, vocês que estão aqui, nós iremos contra o inimigo, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Davi não colocou sua confiança na sua própria capacidade. É o que eu acabei de falar aqui agora. Não é você quem vai dar o crescimento, é Deus.
Cabe a nós plantar e regar, mas quem é que vai dar o crescimento? É Deus. Aqueles homens e mulheres do nosso país que vivem do agronegócio, eles plantam, mas e quem é que dá o crescimento? É Deus. Eles não têm nenhuma garantia. E por quantas vezes vem pragas? E por quantas vezes o tempo muda e devasta com tudo? Mas imagina se no próximo mês, no próximo ano, no próximo semestre, eles dissessem assim, não vou plantar arroz. Por quê? Porque o ano passado foi um fiasco. Aí sabe o que iria acontecer com o Brasil inteiro? O preço do arroz iria lá em cima. Por quê? Porque não tem arroz. O arroz ia virar ouro. Olha como que uma pessoa lá do outro lado do nosso estado, bem longe de São Paulo, pode nos tocar aqui com a decisão de medo dele lá. Talvez a sua geração está deixando de viver promessas porque você está com medo. Eles estão pagando um alto preço porque você tem medo de encarar, medo de ir, medo de falar eu vou abrir a empresa, eu vou abrir essa loja, eu vou fazer faculdade, eu vou me formar, eu vou levantar, eu vou arregaçar as mangas, eu vou. Mas fulano, tá tudo errado, tá ruim, o comércio tá ruim, não interessa o que tá o comércio, como é que tá o tempo, não. Quem me garante a vitória é Deus. Eu vou firmada nele, é ele quem vai dar o crescimento, não sou eu. Mas é você o que cabe abrir a empresa. A você o que cabe fazer propaganda. A você o que cabe lançar promoção, manda promoção e manda para mim. Lançar promoção. A você o que cabe arregaçar a manga 7 da manhã e ir lá e abrir a tua loja. Abre a tua loja. Deus vai enviar. Deus vai fazer acontecer. Não é você. Você vai plantar, você vai regar, você vai proteger, porque também tem praga. Você vai proteger, você vai cuidar. Mas quem é que vai fazer crescer? Deus. Não permita que a tua geração viva em decadência, em sofrimento, em miséria, em sofrimento, em choro, em lamúria, porque você teve medo de encarar. Não permita isso. Encare. Vai para cima. Você não está sozinho. Você está firmada numa palavra que está aqui em Isaías 41:10. Eu vou contigo. Eu te fortaleço. Eu te levanto. Eu te faço mais que vencedor. Ah, mas eu não tenho capacidade. Não tem mesmo, não. Não tem, você pode até fazer cursos para você ali se adaptar, vendas, isso, logística, e faça, que é de Deus também, mas não é você. É Deus quem vai fazer através de você. Davi, ele colocou a sua confiança no Senhor. Não sei qual é o Golias que vocês estão enfrentando, mas quando você coloca a sua confiança em Deus, eu tenho certeza absoluta, convicção, com a mão na Bíblia e essa Bíblia espetacular e poderosa, de que você não vai se frustrar. Eu tenho certeza disso. Você não irá se frustrar. O medo, ele pode até gerar ansiedade e desgastes. O medo constante mexe com nossos pensamentos, a pessoa começa a imaginar histórias. Nem aconteceu, mas ele já viu tudo acontecer, mas só pro lado ruim. E se der errado? E se eu perder? E se acontecer alguma coisa? E se não acontecer? E a mente começa a viver problemas que não aconteceram. E aí tem um grande problema, porque quando você pensa, a Bíblia diz em Salmo, assim como pensa é. E se você falar, você está o quê? Dando poder àquele pensamento. Mateus 6,34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É hoje, é agora. É o que está acontecendo hoje, é vigente. Qual é o problema de hoje? Olha, o problema de hoje é a conta de energia. Então eu vou correr atrás deste problema. E amanhã? Amanhã vai ter de novo. Olha, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, é outro problema e eu vou vencer
de novo. Porque é Ele quem está me garantindo. Jesus está nos ensinando a não permitir que o amanhã roube a força que Deus nos deu para viver o hoje. Deus te deu força ao pão hoje, mas tu já está gastando ele com o dia de amanhã. E aí o dia de hoje acontece o quê? Tu ficou sem pão. Porque tu comeu o pão pensando no dia da manhã. Aí para hoje você não tem. Como é que você vai chegar amanhã se tu não supriu hoje? Como você vai ter força para chegar amanhã se o pão de hoje você não se alimentou? Você devorou ele pensando no problema de amanhã. E aí, como é que vai ficar? A bênção é para hoje. É o mesmo que você pegar uma conta, um dinheiro de uma conta de hoje e pagar a conta do mês que vem. Quem já fez isso? O boleto é de agosto, nós estamos, né? Em agosto, você pagou o boleto de setembro. Eu já fiz isso. É horrível. Você pagou um mês para frente, porém tu continuou devendo. E se não for uma empresa que consiga reverter o valor e pagar o mês de agosto, o que vai acontecer? Vai continuar devendo. O pão é para hoje, é para agora, é para esse momento. Então você se alimenta, você pega o dinheiro, para vocês entenderem melhor, você vai pegar aquele dinheiro e vai pagar o mês de agosto. Mas em setembro? Setembro é outro mês, querido. Setembro vai chegar. Quando chegar, eu chego lá. Mas agora é o quê? Agosto. Porque se tu pagar com o dinheiro de agosto, setembro, o que vai acontecer? Vai cortar a tua água, vai cortar a tua energia, vai cortar a tua internet, vai cortar o seu gás, vai cortar tudo lá. Vai gerar crédito, não, gera juros. Então, você tem que fazer cada dia o seu mal. Deus não prometeu ausência de batalha, mas prometeu sua presença em todas elas. Deus não quer que você vá, como eu falei aqui no início da mensagem, Ele não escondeu as falhas dos homens e das mulheres de Deus. Ele não escondeu as falhas de nós. Ele deixou bem explícito. Vou repetir o que eu falei no início da mensagem. Davi teve um filho que o perseguiu, que queria tomar o seu trono, era invejoso, era mau. Foi até para matar o próprio pai, para tomar o trono, Absalão. Mas a Bíblia não escondeu isso de nós, para que a gente não tivesse o pensamento que a vida desses homens eram perfeitas. Davi teve um filho que abusou sexualmente da irmã, da filha, da outra filha. Olha que coisa terrível, que tragédia. Mas a Bíblia não escondeu isso de nós. E por que não escondeu? Para que você e para que eu olhássemos para Davi e visse em Davi o mesmo que nós somos, homens e mulheres de carne e osso que enfrentamos problemas e que muitas das vezes esses problemas não foi nós quem causamos. Mas eles chegam até a nós. E às vezes é nós que temos que resolver. E nem fui eu que causei. Olha o tamanho do problema de Davi. Mas a fé dele estava em quem? Em Deus. A confiança dele estava em quem? Em Deus. Deus disse, não temas, porque eu sou contigo. Ele não disse, você nunca passará pelo fogo. Ele disse, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Ele não disse, você nunca passar por águas profundas, você não vai passar, fique em paz, você nunca vai correr risco de ser afogado. Mentira! Ele falou, quando passares pelas águas, eu estarei lá contigo. A promessa não é a ausência de luta, a promessa é a presença dele na luta, nas guerras, no dia a dia, no cotidiano. E se ele está conosco, ele nos garante a vitória. Romanos 8:37 diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, nos garante isso. Paulo não está dizendo que somos vencedores porque somos fortes, porque somos capazes, porque somos bons, porque somos inteligentes, porque temos um QI acima da média. Não. Paulo está dizendo, você vai vencer porque ele te amou. Você vai superar porque ele te ama. Você vai conseguir romper porque ele te ama. É ele quem nos garante a vitória.
Ele me garante a força que eu certamente, obviamente, não tenho. Em 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela sua força, de novo, é a vitória pelo sangue dele, é a vitória por ele. É Deus quem nos dá a vitória, por isso que podemos enfrentar o amanhã sem medo. Não porque sabemos tudo o que vai acontecer, porque eu não sei nem se amanhã eu vou amanhecer viva. Mas porque sabemos que quem estará conosco quando acontecer coisas que eu não queria, problemas, situações que eu não desejava, tudo que saiu fora do meu controle, projetei uma coisa, deu tudo errado. Independente, eu sei quem estará comigo, é Ele. Ele vai me dar a vitória, mesmo tudo saindo das minhas mãos. Eu perdi o controle. Não tenho domínio mais. Aconteceu aqui um negócio, olha, projetei fazer tal coisa, a pessoa caiu doente. Como é que vai fazer? Está internada? Como é que vai fazer? Não vai fazer. Então, mas Deus vai dar um jeito. Vai ter que ser você. Mas eu não treinei, eu não ensaiei, eu não fiz. Vai, estuda aí rapidinho e vai, porque Deus vai te garantir. Porque se isso aconteceu, saiu do nosso controle, mas não do controle de Deus. Porém, tem um detalhe: a vitória permanece e pertence àqueles que se mantêm na fé. Em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Existe um a seu tempo. Como está aqui no versículo, a seu tempo ceifaremos. É um tempo determinado por Deus que nós iremos colher a fé que nós estamos plantando. Talvez você ainda não esteja vendo o que você plantou. Você plantou, está plantando, mas cadê Deus a colheita? Talvez ainda não tenha acontecido. Talvez a porta ainda esteja fechada. Mas isso não significa que Deus abandonou você. Isso não significa que Deus não está contigo. Isso não quer dizer nada. A presença do inimigo no seu terreno não quer dizer ausência de Deus. A presença de problemas na sua vida não quer dizer que você está abandonado. A presença de circunstâncias dificílimas não quer dizer que você está sozinho. Mas quer dizer que você é como Davi, que enfrentou problemas. Que você é como Abraão, que enfrentou problemas. E cabe a você o quê? Continuar plantando, não parar, mesmo em meio às adversidades. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. É muito bom e muito fácil ser bom quando tudo vai bem. É muito fácil ser um ótimo administrador quando o dinheiro está entrando, quando está tudo em ordem, tudo ok. Agora, eu quero ver ser um bom administrador quando vem uma crise financeira e o dinheiro falta. Cadê o dinheiro para pagar o aluguel? Cadê o dinheiro para pagar a mensalidade? Cadê o dinheiro para pagar a energia? Cadê o dinheiro para comprar suprimento? Cadê o dinheiro para pagar funcionário? Cadê? Aí, cadê o administrador bom? É agora que ele tem que vir. É agora que Deus vai te levantar. Porque é muito fácil ser fiel a Deus quando tudo está bonitinho, quando tudo está certo, quando tudo está fluindo, quando tudo está perfeito. Está com saúde? Eu tenho fé, louvado seja o nome do Senhor. Meu filho está crente, glória a Deus, aleluia. Meu marido é um homem de Deus, Deus é bom. Aí caiu doente, foi internado, morreu. Cadê a fé? É aí que você mostra quem você é de verdade. É no dia mau. É no dia mau que nós sabemos quem é quem. Quem realmente tem fé ou quem estava se auto-enganando, pensando que era de fé. E quando chegou o dia mau, meu Deus, eu não tenho fé nenhuma. Eu estou desesperada. Eu quero morrer. Cadê a fé? Deus permite que momentos difíceis acontecem na sua vida,
Porque são treinamentos para você perceber que você precisa ainda muito, muito, excessivamente, não pode viver sem Ele. Porque quando está muito bom, o ser humano ele tem a mania de se afastar da presença de Deus. Todos fizeram isso. Na Bíblia, todos fizeram isso. E não é diferente aqui nessa terra. Não é diferente conosco. Mas os problemas vêm, as dificuldades vêm, as crises chegam, as má notícias vêm, o dia mal chega. Para você fazer o quê? Se achegar a Ele. Senhor, eu preciso de Ti. Aí você ora, aí a pastora manda, faz um louvor em jejum, da madrugada, da meia-noite ao meio-dia. Você fala, eu quero participar, porque a coisa aqui em casa está feia, eu preciso. Quer dizer, o problema te aproxima de Deus. É ou não é? Você quer ver uma pessoa... Olha, tem gente que eu sei que talvez você... Não sei se vocês vão entender. Mas tem gente que fala que o fundo do poço é horrível. E realmente é. Tem gente que diz que o fundo do poço, na vida de um ser humano, é a decadência total. Acabou, não tem mais solução. Só que o fundo do poço, aos olhos da Bíblia, a visão, olhando pela ótica da Bíblia, é o melhor lugar que o ser humano poderia estar. Como assim? Eu vou te explicar. Quando uma pessoa chega no fundo do poço, irmãos, ela percebe que as suas supostas amizades eram interesse. A glória de homens não supre mais a sua vida. Ela está no fundo do poço. Não é um elogiozinho seu que vai fazer ela sair de lá. Não é um empréstimo financeiro seu que vai fazer ela sair de lá. Não é você colocar e isso é muito bom, você colocar um louvor e simplesmente ela vai sair de lá. Não vai. Fundo do poço, só tem uma solução para sair de lá: Jesus. Quando alguém chega no fundo do poço, ele olha, ele fala, cadê todo mundo? Eu estou sozinho, não tem mais nada, não tem mais ninguém, acabou tudo para mim. Quando todo mundo te abandona, quando todo mundo te larga, te deixa, fala mal de você, você olha para as pessoas, elas cochicham. Quando você chega, o assunto acaba, porque o assunto é você. É o dia mau, você está no fundo do poço, não tem dinheiro, não tem saúde, o casamento talvez foi acabado, está tudo destruído. Aí você fala, para onde eu irei? Aí a Bíblia é perfeita e a Bíblia diz o quê? Olhai para o alto, porque é de lá que virá o teu socorro. E quando a pessoa está no fundo do poço, ela olha para o lado, um poço, que a gente vai imaginar um poço artesiano, tem o quê? Só cimento. Mas daí quando ela olha para cima, o que ela vê? O céu. Não tem outro lugar para ela olhar, ela vai olhar para cima. Porque para cima é a saída dela. Então, se você pensa assim, nossa, eu estou muito mal, eu estou no fundo do poço, glória a Deus. Glória a Deus, porque é esse o momento em que Deus vai lá e te levanta pela mão e te fala, agora vem comigo, que agora você vai entender o que eu sempre tentei te mostrar, mas a glória dos homens nunca permitiu você enxergar. Agora vem comigo que eu vou te revelar o que eu sempre quis. Meu filho, eu tenho projetos para você, eu tenho planos para você. Você não é para louvar no mundo, você não é para cantar no mundo, você é para louvar no altar para mim. Mas lá, quando você estava nos palcos, recebendo aplausos, você não me ouvia. Precisou de todo mundo te abandonar. Agora você me ouve, você é do meu altar. Onde não existe glória humana. A glória é minha. Eu sou Deus.
Você estava lá, você montou a sua empresa estava arrebentando tudo, e prosperando, e ganhando dinheiro, e você ia lá e pagava festa para todo mundo, e bebida para todo mundo. Olha, paga bebida para geral, vamos todo mundo para a praia, vamos todo mundo para tal país, e vamos todo mundo para tal canto, e tá tudo legal, só que você não ouvia a voz de Deus. Chegou no fundo do poço, e agora? Agora, filho, vem aqui, sou só eu e você. Aqui ninguém vem. Fundo de poço ninguém vai, irmãos. Fundo de poço não tem visita de amigos. Fundo de poço não tem parentes aproveitadores passando a mão na cabeça. Fundo de poço é solidão total. Total. Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. Eu já estive e por isso eu falo com propriedade. Mas foi o melhor lugar que eu já estive toda a minha vida, porque lá eu conheci o meu Salvador. Foi lá que eu conheci um Deus poderoso, que me amava, não por aquilo que eu fornecia, não por aquilo que eu era, mas porque Ele me amou. Eu não tinha nada para dar, não tinha nada para oferecer. Quem eu era? Ninguém. Ninguém me queria. Mas Ele foi lá e me olhou e falou: minha filha, agora você entendeu que eu te amei? Eu te amo. Vem cá. Agora eu vou conseguir falar com você porque você está me ouvindo. Você não está mais ouvindo tantas vozes que você ouvia. Era tanta gente falando, né? Era tanta gente palpitando, tanta gente lá. No fundo do poço acabou. No fundo do poço acabam as festas. Acabam os convites. Então creia, o fundo do poço é o melhor lugar para o ser humano se encontrar. Porque é lá que Deus fala com ele. É lá que ele vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque não tem mais ninguém. Então você precisa de orar, permanecer fiel, continuar acreditando, continuar servindo, continuar confiando, porque aquilo que Deus prometeu não depende da velocidade que você vê o cumprimento. Não depende disso. E quando o medo aparecer de novo, você tem que lembrar quem é que está com você. Salmo 23, 4. Gostaria que todos abrissem, desta vez, em nome do Senhor Jesus. Salmos 23 e versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Amém? Eu quero que você acompanhe a leitura. Eu vou ler e você vai acompanhar aí, em nome do Senhor Jesus. Ouça o que Deus está dizendo para você nesta noite. Olha o que Davi diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e tu me guias. Isso aqui é o que você tem que dizer na cara do medo. Quando você tiver receio, insegurança, você vai dizer: não temerei mal nenhum, mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Deus, o meu Senhor, está comigo. O mesmo que me tirou do fundo do poço, é o mesmo que me sustenta no projeto, é o mesmo que me sustenta na posse das terras. Este Deus é o mesmo. Você não precisa de temer nada nem a ninguém. A Bíblia diz: o que poderá o homem fazer com aquele a quem Deus já abençoou? O que poderá? Não tem como, irmãos. É impossível alguém te fazer mal. Mas, pastora, está me perseguindo. Permissão de Deus. É diferente. Mas está falando mal de mim pelas costas. É Deus permitindo. Mas está inventando. Deus permitiu que inventasse. Falar mal de mim, falar mal de você. Deus permitiu. Porque, irmãos, quando Deus não permite, todos aqui conhecem a história de Jó.
Tudo aquilo aconteceu com Jó porque Deus permitiu. Então, o momento difícil na sua vida é permissão de Deus. Se você está fiel a Deus, temente a Deus, obedecendo a Deus, é permissão de Deus. Não espere que o medo desapareça sozinho. Você tem que o expulsar. Deus hoje quer falar para a igreja: vocês não estão sozinhos, são mais que vencedores, porque Ele te garante a vitória. Deus é fiel, Deus é poderoso para fazer acontecer infinitamente mais e além do que você imagina, do que você espera, do que você sonhou, do que você projetou. Deus tem um plano ainda melhor, ainda maior. E se você se encontra hoje no fundo do poço, você está no melhor lugar do mundo, porque aí é onde só é você e Deus. Perfeito lugar. É aí que Deus fala contigo. É aí que Deus te ouve. É aí que você ouve a voz de Deus. Quero convidar agora os irmãos para se colocarem de pé. Nós iremos orar em nome do Senhor Jesus.